Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio desta jornada nicaragüense que estamos fazendo aqui em nosso canal. Hoje, primeiro dia de STG e muita coisa, mas muita coisa mesmo, a gente pôde acompanhar aqui. E eu convido você a pegar o seu melhor charuto e vem acompanhar com a gente, porque vai ser bem legal essas informações que nós vamos passar aqui para vocês. Mas antes de continuarmos, ô diretor, roda a vinheta para nós. Bom, vinheta rolada, aquelas coisas de sempre, se inscreve, compartilha, curte, deixa seu comentário e venha participar do mais animado grupo de WhatsApp deste Brasil varonil. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você entrar agora e participar com a gente, que tem muita coisa legal que acontece só ali no grupo para você que é participante. Certo ou não? Certíssimo. O senhor parece que tá meio cansado hoje. Eu imagino o motivo. De manhã estava bem mais animado. É muita informação, né? Muita informação e uns charutinhos também, né? Pois é, charuto não pode faltar jamais. Hoje a gente experimentou dois que não vão para o Brasil, mas dois charutos muito legais, que é produzido aqui na STG e de Esteli. Calfaçanote e um Partagás. Um Partagás. Partagás esse que leva tabacos de várias origens, muito legal, inclusive. Meu querido Arthur, vamos começar? A ideia aqui é fazer um vídeo mais objetivo para o pessoal também, porque se a gente for falar de todas as informações que a gente fez, que teve aqui hoje, eu vou ter que fazer um seriado só para o primeiro dia de STG, né? Quase isso. Minha primeira vez na STG, tive ano passado com o tour da Reality aqui, estávamos juntos, mas não tive a oportunidade de estar aqui na STG. Um gigante, um dos maiores grupos tabacaleiros do mundo. Sim. Né? Muito conhecido pela marca Cal, e também Macanudo, essas duas nós temos lá no Brasil. Sim. E me impressionou a meticulosidade do processo, até onde a gente viu até agora. Sim, né? Vimos uma primeira parte aí, basicamente o desparrilho e a parte de uma explicação de fermentação. A fermentação aqui é feita de maneira complementar quando há necessidade. A STG compra praticamente todo o tabaco de várias tabacaleiras do mundo, ele chega aqui praticamente pronto. Em alguns casos, quando há necessidade, eles fazem uma fermentação adicional. Tivemos uma aula de fermentação com o Júlio aqui. Sim, espetacular, que é o que eles chamam de pré-indústria, né? Sim, 2 horas de batendo um papo sobre fermentação, muito positiva, muito detalhada. Então deu uma ideia do quão importante, quanto conhecimento tem investido dentro de um processo como esse. Exatamente, e é interessantíssimo porque, mais uma vez, a gente repete aquela frase de que os processos são os mesmos, mas cada uma tem as suas particularidades. Sim. Né? E aqui a particularidade que mais chama a atenção é a organização. É tudo feito para que o processo passe por um caminho que ele vai facilitar todo esse processo. Sim, né? Então nós conseguimos ver desde um pilão para fermentação, inclusive de um tabaco brasileiro que aqui é o mais utilizado. Vamos falar um pouquinho sobre ele já, então fiquem aí ligados. Passamos pelo processo de classificação, de esparrilho, enfim, e são processos que são meticulosamente planejados para que esse tempo seja otimizado, né, Arthur? Sim, um cuidado extremo para que não haja perda, né? A mínima perda possível do tabaco, sim, além dos controles normais, manuais, que se fazem com formulários, em pranchetas, mas um sistema dedicado que eles têm de controle interno, onde tudo é acompanhado em todos os momentos, né? Exemplo de outras também que tem um grau de rastreio nas atividades, mas aqui me pareceu num nível bastante mais elevado. Sim, né? Todos os não estou dizendo que as outras não fazem, não é isso, sim, mas todos os cálculos que envolvem de se perder uma folha,
de se não ter essa folha no Sim. próximo processo, tudo Sim. isso é colocado na ponta do lápis, né? Sim, o cuidado de se prepara o tabaco praticamente com 48 horas de antecedência para esse tabaco estar pronto. Se prepara esse tabaco, a gente fala de preparar, ter o desparrilho da quantidade de capas adequado, a separação, a classificação do que é ordenado segundo um plano de produção semanal que eles têm aqui. Exato. Vamos falar de número? Por favor, fique à vontade. O senhor que anotou todos os números que eu estive vendo com o senhor com o caderninho em mãos? A caneta funcionou. Comeu solto. Comeu solto. STG hoje, considerando a produção também de outras fábricas que eles têm, está fazendo em torno de 250 mil charutos semanais. Isso dá um número aproximado anual de 9 milhões de charutos premium feitos anualmente. Sim. Então, outro gigante que a gente tem aqui da indústria da Nicarágua. Exatamente. Isso falando de Nicarágua apenas, porque a gente tem também produção em Honduras e na República Dominicana, né? E aqui na Nicarágua é interessante porque a gente consegue acompanhar de perto a produção de grande parte das linhas Cal. Sim. Inclusive eles falam que aqui é a casa do Cal, porque aqui começa a marca antes da STG comprar a marca, né, em definitivo. Então você tem muitas linhas Cal aqui sendo produzidas e algumas super familiares ao público brasileiro, né, Arthur? Começando pelo nosso Cal Brasília. Exato. Né? Então, o uso de Arapiraca, independente da linha Cal Brasília, tabaco Arapiraca é o tabaco mais utilizado de todos os tabacos que eles utilizam aqui. Mais de 15 tipos de tabaco, né, se considerar todas as ligas. Então, o nosso Arapiraca é campeão aqui. É campeão. Ótimo. E é interessante, você citou um ponto que é legal. O planejamento deles não é um planejamento que influi em muitas semanas à frente, não. É um planejamento mais curto para otimizar o uso desse tabaco. Inclusive, eles fazem toda a preparação da parte de capa e o uso dessa capa tem que ser meio que imediato, porque tudo isso gera custo, gera armazenamento. Então, tudo isso eles fazem para enxugar ao máximo esses custos e ter uma produção muito mais acertada, né? Sem dúvida. Inclusive, não só por isso, mas um dos principais motivos, o Júlio estava falando para nós do preço do tabaco, né? Sim. O custo, obviamente que esse custo de tabaco aqui é calculado por libra, o tabaco é comprado por libra, a quantidade de tabaco que vem em cada paca varia de 100 a 150 libras, né? E ele estava comentando sobre o custo, né? E do cálculo que é feito de acordo com a perda em cada processo. Primeiro, com a perda de umidade, que você tem uma variação do peso desse tabaco. Depois, na etapa seguinte, quando você tem um desparrilho, que você começou a trabalhar com X libras, depois do desparrilho você perde um percentual, isso é recalculado esse custo e tudo isso extremamente controlado para que se tenha um rigor no custo e, obviamente, no preço final do charuto. Sim, e isso chama muita atenção porque quando você compra o tabaco tem 100 libras, ali na frente ele vai chegar a 69, 65, 61 libras, né? Então você tem uma perda de 40% no peso inicial dessa compra da paca, né? Praticamente isso só no processo de desparrilho e na seleção, na separação das folhas que vão ser utilizadas da capa. Que hoje aqui a gente viu de uma maneira, nós tínhamos visto, acho que na Drill, a maneira como você utiliza a folha de capa para não se perder nada, né? Que muitas vezes um lado da folha pode estar perfeito para capa, o outro nem tanto, e ele é usado como capote. Exatamente, então, não se perde nada. Exato, só considerando esse processo a gente está falando de uma perda aí de mais de 30%. Exatamente, e tem muitas variedades de capa que eles usam aqui. A gente está falando de Connecticut, falando de Sumatra, estamos falando de Habano, estamos falando de Nicarágua, estamos falando de Arapiraca, que é a maioria das folhas que são utilizadas aqui hoje na produção dessas linhas que são produzidas aqui, se usa muito Arapiraca. Então, para que vocês tenham ideia, aqui é produzido Cal Brasília, o BX3, Nicarágua, Colômbia, Itália, Estados Unidos, não sei se faltou algum, eu acho que das linhas Cal que todo mundo conhece, esses é o que estão sendo produzidos nesse momento aqui, e pudemos experimentar charuto sem anilha, podemos ver de perto as capas.
esse contato, eu acho que, claro, a gente tenta levar todo esse conteúdo para vocês, mostrar tudo o que é possível mostrar, claro que são muitos detalhes, mas esse contato manual faz toda a diferença, né, cara? Sem dúvida. Pudemos ver a separação de acho, 4 tipos de tabaco diferentes ali, né? As diferentes texturas, como as folhas variam de textura, de aparência, né? E quanto é difícil e trabalhoso você fazer esse processo de seleção. Hoje foi uma aula de capas ali bastante interessante. Sim, uma outra diferença para a gente citar também, produção, utiliza-se números de capa. Depois, para a parte do capote, utiliza-se peso, capote e miolo. Sim. Né? E isso também impacta no processo de produção, porque você tem a contagem de unidades por capa e depois o processo de peso para os outros elementos que compõem o charuto, seja capote e também o miolo. E isso tudo para que o processo seja otimizado, né? Sim, que você tem dentro do portfólio de charutos à mão, que são feitos aqui, você tem o posicionamento de marketing muda, né? Sim. Conforme a linha seja mais premium, você utiliza um tabaco de classificação 1, que eles chamam, ou 2 ou 3, né? De acordo com as linhas, né? Sim. E também uma classificação 4, que são usados em charutos não premium. Exato. Né? E entendam isso como não qualidade apenas visual. Sim. Né? Então, quando a gente fala de uma capa classificação 1, 2, 3 e 4, é o mesmo tabaco, com o mesmo processo de fermentação, anerramento, o que seja. Ele é o mesmo tabaco, o que vai mudando é o aspecto visual. Sim, e isso impacta depois também na precificação, né? Sim, um exemplo nós temos lá no Brasil, o Reposado, que utiliza um tabaco de excelente qualidade, porém com uma classificação diferente. Exato. E essa classificação diferente não desmerece o tabaco, é apenas a questão visual, que ele não vai ser usado numa linha super premium, ele é utilizado num tabaco mais simples, com preço um pouco mais acessível também. Bem mais Tudo vantajoso. isso se converte em preço lá no final para o consumidor poder experimentar e entender essas diferenças, né? Exato. Tivemos aí um bate-papo também sobre questão de mercado, né? Sim, muito interessante. Muito interessante. As preocupações desse momento que estamos vivendo aqui, questão de tributo, impostos que estão sendo estabelecidos pelo querido Donald Trump. Então isso preocupa muito aqui a indústria, porque o mercado maior deles aqui, de todas as fábricas, é os Estados Unidos. Né? Sim, e saber que dentro desse cenário de mercado, primeiro Estados Unidos, depois Europa, o Iriet está falando, e também o Brasil bem cotado nessa variação de mercados importantes para a STG. Sim, e falando dessas linhas de cal, Macanudo também é produzido aqui, Macanudo Red é produzido aqui nessa unidade da Nicarágua. Então, esse destaque que o Brasil vem tendo no mercado é justamente pelo custo-benefício que a gente fala. E esse custo-benefício ele só pode existir com esses controles rigorosos que eles têm aqui. Não é simplesmente vamos fazer charuto, não. Existe um controle muito preciso. A gente pode acompanhar isso aqui. Até brinquei com o pessoal aqui. Até os cinzeiros daqui são numerados. E esse controle é absurdo, cara. É absurdo. Sim. Me chama muita atenção. E vamos ter um jantar logo mais, né? Onde um jantarzinho. Se faz questão de que os cinzeiros que vão para o nosso restaurante sejam aqui da fábrica. Da fábrica. Exatamente. Né? Não teremos competências ali durante o nosso jantarzinho. Sim. Um tremendo trabalho, ansioso pelo dia de amanhã, né? Sim. Hoje tivemos um aperitivo muito focado na fermentação e na preparação das capas. Sim. E amanhã tem muito mais coisa para a gente ver. Vai ter produção, vai ter empaque, que é a parte de caixas. Então, tudo isso daí vocês vão acompanhar nos 2 próximos e últimos episódios dessa saga nicaragüense. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, hein? Será que vão levar o crachazinho? Não sei, eu gostei disso aqui, cara. Né? Eu achei, ó. Inclusive o microfone nesse momento deve estar fazendo um barulho bem agradável para quem está assistindo. Senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui. Meu querido Arthur, muito obrigado mais uma vez. Amanhã espero que o senhor se cuide, tome aí o seu Benegrip. Tomar uma cachaça. Ou rum, que vai ser melhor. Eu acho que vai ser melhor. Eu acho que é o que está faltando pra gente. Não bebi quase. Estamos se comportando muito aqui, né? Estou precisando de um rum.
Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Voltaremos semana que vem com o próximo episódio. Claro, um beijo deste gordo que vos fala. E o beijo do magro que está aqui junto. Nos vemos no próximo. Tchau.